Bom, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar continuidade ao nosso curso de teoria dos jogos. E nessa aula a gente vai começar a tratar sobre jogos Bayesianos, tá? Então, vou colocar aqui o título: Jogos Bayesianos, tá? Em homenagem ao matemático Bayes lá da fórmula Bayesiana de probabilidade, né? A gente vai chegar nessa fórmula e aí vocês vão entender melhor o porquê desse nome, tá? Esses jogos também são conhecidos como jogos de informação incompleta, tá? Lembrando que o que a gente tinha visto antes eram jogos de informação completa, certo? O que significa informação completa? Significa que os jogadores conhecem os seus payoffs e conhecem os payoffs dos demais jogadores, tá? Dado uma certa combinação de ações tomadas por esses jogadores, tá? Isso não ocorre, certo, em jogos de informação incompleta, tá? Então, é possível que um dos jogadores não saiba qual é o payoff do outro jogador, tá? Então, um exemplo disso seria, por exemplo, o seguinte: você tem um jogo de informação incompleta, tá? Com dois jogadores, duas ações cada jogador. Cada jogador pode jogar A ou B. Aqui o jogador 1 recebe 1, o segundo jogador recebe X. Aqui 1 e aqui 1 menos X. 0 ou 1, 1 e 2x, tá? E esse x, sei lá, um parâmetro entre 0 e 1, tá? Que só é conhecido, por exemplo, pelo jogador 2. Então, nesse tipo de jogo, o jogador 1 sabe seus payoffs, o jogador 2 também sabe, só que o jogador 1 não sabe qual é esses payoffs, tá certo? Então, isso aí já denota uma informação incompleta, tá? Então, a informação incompleta, na verdade, também está associada a uma coisa que a gente vai falar muito aqui, que é a informação assimétrica, né? Ou seja, existem certas informações aí especificamente sobre os payoffs de um determinado jogador que não é conhecido pelos demais, tá bom? Então, a gente vai falar muito de informação assimétrica aqui agora, a partir desse primeiro vídeo, certo? Então, vamos só especificar aqui do que a gente falou, deixar registrado, né? É o seguinte, pelo menos, mas eu abrir mais uma caixa de texto para não bater com... Então, tá. Então, jogos bayesianos são jogos em que pelo menos um dos jogadores não sabe qual é a função de payoffs de algum outro jogador, tá? Então basta que um dos jogadores, tá? Não seja totalmente informado para dizer que é um jogo de informação incompleta, tá? Um exemplo de jogo de informação incompleta é o leilão de envelopes selados, né? Existem vários tipos de leilão de envelopes selados, tá? Mas, por exemplo, vamos pegar o mais conhecido de todos, tá? Que é o leilão de primeiro preço. Então, digamos que você tem um objeto lá que vai ser leiloado, uma obra de arte,
e você tem pessoas interessadas em adquirir essa obra de arte. Cada pessoa tem um valor intrínseco para aquela obra de arte, certo? Sei lá, R$ 1.000, R$ 10.000, outro pode achar que vale R$ 25.000, tá? Mas esse é um valor, é uma informação assimétrica, tá? Ou seja, os outros aspirantes a compradores da obra não conhecem qual é o valor intrínseco dado pelos demais concorrentes, tá? E aí, o que acontece? Cada um escreve um papelzinho, tá? O valor que acha que vai por qual valor ele compraria aquela obra de arte, tá certo? E aí quem ganha, ganha quem sim, desculpa, né? Eles colocam envelopes selados, esses envelopes são entregados fechados para o leiloeiro, aí o leiloeiro vai abrir todos os envelopes simultaneamente e quem vai levar o produto, leva o produto quem der o maior lance, tá? Então, trata-se de um jogo simultâneo com vários jogadores, né? Só que cada jogador não conhece a função de payoff dos demais jogadores, né? O que seria o payoff de cada jogador? Ou seria zero se ele não levar o produto, ou é a diferença entre o valor intrínseco e o lance, tá certo? Então, esse é um exemplo de jogo de informação incompleta que a gente vai detalhar um pouco melhor em um vídeo futuro, certo? Por enquanto, a gente está fazendo só a introdução dessa parte sobre jogos bayesianos. Nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre jogos bayesianos simultâneos, tá? De um único período, um único estágio. Por quê? Porque em jogos dinâmicos de informação incompleta, tem uma dificuldade adicional que é o seguinte: cada ação dos jogadores, né, de um jogador, é uma espécie de sinalização sobre a função de payoff que aquele jogador tem, tá certo? Então, de certa forma, cada ação pode revelar um pouco da informação privada dos jogadores, tá? Então, como se trata de uma dinâmica, né, um jogo dinâmico, né, trata-se de uma situação mais delicada que exige um pouco mais de conhecimento técnico. Vamos primeiro fazer a versão mais simples, né? O caso mais simples no qual o jogo é simultâneo, para depois, em algum vídeo futuro, tá? A gente começar a falar sobre jogos dinâmicos. Então, vou só escrever essa observação para vocês ficarem com elas aí guardadas, tá? Então, muitos jogos bayesianos são dinâmicos, tá, gente? Muitos vão ser dinâmicos na vida real, tá? Então, mas por questões didáticas a gente separa em jogos simultâneos, que são mais simples, e depois nós estudamos os jogos dinâmicos, tá? Porém, esse tipo de jogo possui uma série de dificuldades adicionais, como a sinalização e a capacidade de aprendizagem, né? Ou seja, à medida que o jogo vai rolando, vai acontecendo, os jogadores vão escolhendo suas ações, os outros jogadores passam a conhecer, certo, melhor os seus adversários, né? Mais ou menos como o que acontece no poker, né?
os jogadores têm informação privada que são as cartas que eles recebem, tá? Mas à medida que as rodadas vão passando, os jogadores vão analisando os movimentos dos seus adversários, né? E aí isso, com a experiência, né, eles vão percebendo se aquele cara tá blefando, qual a probabilidade dele blefar, qual a probabilidade dele estar falando a verdade, tá? Então, a probabilidade vai ser uma coisa que a gente vai falar muito aqui, né? Porque os jogadores nunca vão ter certeza da função payoff dos seus adversários. Eles conseguem apenas estimar, tá? Assim como é no poker, né? As pessoas vão estimando se os outros estão blefando ou não, se é um blefe muito provável, muito improvável, qual a chance dele ganhar, dele perder, tá? Então, a gente vai, não que a gente vai estudar o poker aqui, certo? Mas que vai servir um pouco de paralelo, tá? Quando a gente for tratar sobre jogos dinâmicos, tá? Então, nesse primeiro vídeo, eu queria só dar um apanhado geral, certo? Para você entender sobre o que a gente vai falar aqui. E no próximo, eu já vou começar com um exemplo de jogo simultâneo de informação assimétrica, que a gente já viu aqui, né? Pelo menos a estrutura básica é o jogo de Cournot, só que agora com informação privada, tá ok? Então é isso, e no próximo vídeo a gente continua esse tópico.